Ó Marte da pureza, benigna menina santa, proteja nossas famílias das mazelas que são tantas. Eu tive um câncer de pele, aí tinha um tumor muito próximo do meu olho, eu corri o risco de perder o olho. Aí a minha irmã fez essa promessa para mim vir vestida com a roupinha de Benigna e agradecer a ela. Em dezembro, eu fiz a cirurgia no dia 23 e correu tudo bem. Não ficou nem a cicatriz, né? Vamos ver, ficou só um pouquinho de defeito no olho, mas graças a ela eu estou curada e vim agradecer a ela. Benigna, ó Marte da pureza, sua fonte de água pura, no amor de Jesus Cristo. Ela intercedeu por mim nos leitos de hospitais, me salvando da Covid, que tive 40% 40% dos pulmões, né? E foi uma grande bênção que eu me apeguei com ela e tenho esse grande testemunho de fé. Uma santa vestida de chita, uma criança pobre vestida de chita sobe às honras dos altares. Benigna para nós é santa, não porque ela morreu de modo cruel, mas é santa porque ela viveu com muita intensidade para a experiência religiosa de uma criança de 13 anos, viveu com muita intensidade a fé que ela recebeu desde os princípios. Benigna Cardoso da Silva nasceu no dia 15 de outubro do ano de 1928. E aí ela viveu dentro de um contexto familiar já difícil, porque ela já nasceu sem a presença do pai. O pai faleceu antes do seu nascimento. E logo após o ano de vida, ela acabou perdendo a sua mãe. Depois disso, Benigna acabou sendo adotada pela família Cisnando. Quando eu já conheci Benigna, criada por minha avó e minha tia Rosa, mas os pais já tinham falecido. Aí ela foi criada lá com minha avó. Os finais de semana, eles iam para o São Gonçalo, lá onde a gente morava, para a gente brincar à vontade. Eu tive uma infância muito feliz. No outro final de semana, era noite, a gente vinha, Benigna já estava esperando para a gente brincar o dia todo. Era uma menina muito dedicada às pessoas idosas, muito meiga. Então ela acabou tendo esses primeiros anos de vida já sem esse contexto da presença física dos pais biológicos. Mesmo assim, Benigna já tinha podemos dizer, um diferencial de vida, né? Já era uma menina diferente, tinha um contexto mais ligado à religiosidade. Benigna sempre frequentava a igreja, nas missas, nas primeiras sextas-feiras, foi batizada, foi crismada, então ela seguiu também os sacramentos, né? Participou dos sacramentos da igreja. Contemporâneos, como colegas de classe, amigos, testemunhavam que Benigna, sempre que ia à igreja, o primeiro lugar que ela iria era primeiramente ao Santíssimo, depois ela iria às outras imagens, né, os outros santos. E ela era muito devota de Nossa Senhora do Carmo. Inclusive essa imagem ainda está lá na igreja matriz, ela sempre recorria à intercessão de Nossa Senhora do Carmo, era uma devota fervorosa. Ela passou a estudar e na escola as pessoas também vivenciaram a santidade de Benigna no sentido de várias questões ligadas à preservação da natureza, à palmatória na escola, que quando as crianças, os colegas iriam receber a palmatória, ela preferia receber a palmatória porque não gostava de ver seus colegas sofrerem. Então ela tinha esse diferencial. E aí de lá para cá, ela teve essa vivência na escola, com a família adotiva, mas aí ela inicia
o seu martírio em vida com as perseguições de um colega de classe, que era o Raul Alves, que tinha 17 anos, que iniciou todo esse assédio na escola, em outros momentos, e Benigna passa a conviver com isso. E a figura do padre Cristiano Coelho, que era o pároco na época, ele teve o maior período de paroquiato, 38 anos em Santana do Cariri. Então ele era o pai espiritual de Benigna. Então a ele é que ela recorria, que se confessava, que testemunhava também os assédios que ela sofria do Raul. Foi muito triste. Para mim foi horrível aquele momento, porque a gente tinha chegado da Inhuma e a tiozinha falou: Benigna, minha filha, você custou hoje e o sol está já se pondo e nem tem água no pote. Ela falou: não, tiozinha, é para já. Aí já colocou a panelinha de arroz no fogo e o poço era perto e ela foi pegar a água. E demorou, o sol baixou e nada de Benigna chegar. E no retorno desse trajeto, Benigna foi abordada pelo Raul Alves, que foi o seu algoz. Raul mais uma vez insistiu para que ela cedesse às suas tentações, aos seus desejos sexuais, e Benigna mais uma vez não aceitou, né, depois de inúmeras tentativas, mais uma vez ela não aceitou a abordagem do Raul. Ele, não convencido, né, ele sacou de uma faca, né, um facão, e aí ele iniciou, né, um momento trágico da história, que foi quando ele passou a golpear Benigna de uma forma em que ela mudasse de ideia. Então ele primeiramente golpeou aqui próximo ao olho, né, depois ele mais uma tentativa pelas costas, e por último foi no pescoço, que quase a degolou totalmente, né? Porque aí foi nesse momento que mais uma vez ele perguntou se ela não iria ceder, e ela disse um não com muita veemência. Então Benigna, por defesa da sua honra, né, pelo seguimento dos seus preceitos religiosos, ela não aceitou ceder às tentações do Raul e morreu virgem em defesa de sua honra. Isso aconteceu em uma tarde, por volta das 16 horas, do dia 24 de outubro de 1941. O sol baixou e nada de Benigna chegar. Aí a tiozinha não enxergava, chamou a moça que morava com ela na casa. Parou: Rosa, mulher, vamos atrás de Benigna, o sol já se pôs e Benigna não chegou. A moça falou: ó, mulher preocupada, ela chega já, mulher, o arroz já secou e ela não chegou. Aí como a moça não quis ir com ela assim mesmo sem enxergar, foi. Foi indo, aí se deparou com o corpinho no chão. Quando ela se deparou, ela disse: ai meu Deus, minha filha está com agonia, o termo que ela usou, né? Está com agonia, vale-me Nossa Senhora. Aí gritou, a casa era tão perto que ela gritou: ó, Rosa, que era a moça, vem que minha filha está com agonia. O quê? Aí era quando ela se abaixou assim para pegar, pegou o pescoço partido. Aí pronto, ela quase desmaia. Aí gritou, a casa era tão perto que ela gritou: vem, Rosa, minha filha está morta. Aí a moça correu. O irmão estava chegando também do roçado e foi junto com a menina, com a vizinha, e a Benigna estava com o pescoço partido, os dedos da mão e um golpe na testa. E o enterro aconteceu por volta de 10 horas do dia de sábado. Chamou a atenção de toda a vizinhança de Santana do Cariri. Após a morte de Benigna, de imediato algumas pessoas suspeitas foram presas, não de imediato o Raul. Depois ele foi preso, confessou o crime, pagou a pena, e depois disso ele voltou aqui anos depois, veio até o local do martírio, chorou arrependido, se ajoelhou, acendeu velas
e testemunhou para pessoas que o acompanharam que Benigna era considerada santa por ele, porque todas as vezes que ele recorria à sua intercessão, ele alcançava graças, inclusive estando na prisão. Então a gente considera, né, que o primeiro milagre de Benigna foi a conversão do próprio assassino. Eu mesmo conversei com uma das testemunhas do processo de Benigna, que era prima de Raul, dona Raimunda, e ela dizia que o Raul teria confessado que estava vivo graças a Benigna. Benigna o protegia. Tanto é que ele veio aqui a Santana de uma forma muito sutil para não ser percebido. Nós não temos muitas informações a respeito do Raul, porque a família toda ficou marcada por aquela atrocidade, então foi algo que repercutiu. E depois em carta também, mesmo estando preso, ele se confessou com o padre Neri Feitosa, que foi um padre que veio depois do padre Cristiano, alguns anos depois, e quando chegou aqui também já encontrou essa história de Benigna, esta fama de santidade. A resposta dele ele tinha matado a menina, fez o assédio, ela não aceitou nada, zangou-se, e ele estava com o facão, passou-lhe na face e matou. E na carta ele dizia que estava arrependido e que viria a pedir perdão à família. O testemunho do Raul nos ajuda também a acolher a resistência. Ele escreveu para o padre Neri Feitosa, em Santana do Cariri, dizendo que Benigna tinha lutado com uma força fora do comum para a estatura dela, para a fisionomia dela, enfim, uma força fora do comum. Quem lê o laudo, a perícia, o processo criminal de Raul e observa o resultado do exame feito no cadáver, você vê uma pessoa que lutou com todas as forças, para defender a pureza, aquilo que ela tinha em consciência como um verdadeiro dom, a sua honra, a sua fé. Nessa época, o crime, contra Benigna, a barbaridade que foi feita, foi uma coisa que para a época não existia. Foi uma coisa assim única que todo mundo se apavorou com o que aconteceu. Hoje se tornou comum, levando-se em consideração a questão do feminicídio. Como mulher, é possível perceber também uma Benigna que não se cala diante da perseguição do agressor, que conta para o pároco a situação que está passando, recebe do pároco uma indicação, ele mesmo sugeriu que ela viesse morar na cidade para ficar longe desse rapaz, fato que não aconteceu, acreditamos que pela caridade benigna que não queria deixar as senhorinhas, mas tentou mudar de horário na escola, também foi outra coisa que foi sugerido para que não encontrasse o jovem. Depois, no dia do martírio, a veemência com que ela reage diante de Raul, não é? Inclusive chamando-o de bandido diante da proposta agressiva dele, não é? De chamá-lo de bandido, de resistir, de correr e ao mesmo tempo de lutar contra o agressor. E neste caso, Benigna foi assediada, disse não queria. Mesmo assim ele insistiu, o Raul, e findou provocando a barbaridade que foi o crime e ela dizendo, eu prefiro morrer para não pecar contra a castidade, que foi uma coisa que foi deixada por Deus. Enquanto igreja, nós esperamos vivenciar pela primeira vez aquela alegria de poder oferecer à igreja, no Brasil e, por que não dizer, no mundo, um fruto de nossa vida eclesial. Não é verdade que nós temos bem próximo de nós a figura do padre Cícero Romão Batista, que é um grande ponto de convergência da sensibilidade religiosa de todo o Nordeste, de todo o Brasil. Mas agora nós podemos, com Benigna, também propor um testemunho na adolescência, na infância, na juventude, alguém que, com a sua idade, com a sua simplicidade,
também alcançou virtudes, graças. O Vaticano queria que houvesse uma comprovação, né, do martírio de Benigna. A partir desses testemunhos, tivemos que fazer uma investigação, conversar com pessoas já bem idosas, né? E o surpreendente disso é que descobrimos que havia muitos depoimentos de graças alcançadas da década de 40, que foi a década do martírio de Benigna, 50, 60, até os dias atuais, como a gente hoje pode comprovar e ver muitos depoimentos de graças e de milagres. Desde pequena eu digo, ela é minha santa. Para mim ela me cura até hoje, com todas as dificuldades que eu passo na minha vida. É ela que está lá comigo e eu agradeço todo dia por ela. O médico falou que era um mielo, que desse problema de 100 se tirava um que andava. Aí eu perdi o chão, me desesperei. Aí comecei, pedi a Benigna, perguntei, ficava me perguntando que mal eu tinha feito para nascer assim. Eu sei que ele pegou e encaminhou para outro médico. A gente foi para o Dr. Carlos Kennedy, em Barbalha. Quando chegamos lá, ele olhou e disse, ó, essa cirurgia dela é complicada, ela não é barata. Ele disse, eu não aconselho fazer. Eu perdi o chão de novo, quando ele disse isso. Aí voltamos para cá, aí falei com a secretária de saúde, ela disse, Ana, a gente vai encaminhar a Ana de Virgem, vamos botar na central para a Ana de Virgem, para Fortaleza. Quando a gente chegou lá, que a gente foi, aí eu já levei a ressonância, levei os outros exames, porque ele olhou, o médico lá, e disse, ó, é um mielo, como os médicos lá já disseram, que de 100 se tira um que anda, pois Ana de Virgem foi agraciada. Ela já anda, né? Ela já andava nesse tempo. O mielo de Ana de Virgem é como se tivesse feito uma cirurgia. Foi feito, mas não foi por a mão nossa, do médico. Foi feito pela mão de Benigna e Deus. Eu conheci Benigna através do Monsenhor Vitaliano Mattioli, lá em 2010. E aí, em razão da minha formação acadêmica, ele me convidou para estudar o processo dela. Quando chegou lá na Itália, iniciou-se uma nova fase com um novo postulador, mas aí eu fiquei acompanhando sempre daqui. E para minha grata surpresa, Benigna reentrou na minha vida. Eu tinha acabado de ter meu segundo filho, Eduardo, e para minha surpresa, Eduardo nasceu com chikungunya congênita. Nem eu conhecia essa possibilidade, né? Então, Eduardo ficou 26 dias na UTI, 31 dias no hospital. Foi um período de muita aflição. Tinha muita dificuldade respiratória, ele foi entubado 3 vezes. E aí, uma enfermeira me disse assim, reze para Benigna, Benigna é a santa das crianças, né? E aí eu lembrei, eu disse, Benigna, eu nunca lhe pedi nada, mas hoje eu venho pedir pela saúde, a cura do meu filho, né? Não só que ele saia do hospital, mas que ele saia sem nenhuma sequela. E daí então, parece-me, eu carrego essa certeza comigo, né? De que ela intercedeu sim pela cura do meu filho. E eu acredito muito nisso, Eduardo sair curado, e isso me deixa muito agradecida. A devoção a Benigna Cardoso, aqui em Santana do Cariri, é uma devoção antiga. Logo após o martírio de Benigna, então a comunidade local começou a expressar sua fé e invocar Benigna como santa. Então, quando eu cheguei aqui em 2011, todos já chamavam Benigna de Santa Benigna, né, independente da beatificação, né, mas já havia esse senso comum dos fiéis em ver em Benigna uma pessoa vitoriosa
que venceu os tormentos do martírio e que poderia alcançar graças, né? Então já existia a expressão de fé na Romaria, manifestada na Romaria, a cada 24 de outubro, ainda que de uma forma mais tímida em relação aos dias atuais, né? E também muito voltada para o povo de Santana. Após o interesse da igreja, com todo o processo de beatificação, é que estas romarias vão aumentando, né? E acolhendo gente também de outras regiões. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, em 94, um potiguar chamado Ari Gomes, do Nascimento, que hoje é cidadão santanense, ele leu meu livro e ficou muito comovido com a história de Benigna. E veio aqui, me procurou e pediu para a gente ir ao local do martírio, que ele tinha muito desejo de conhecer. Aí então, ele falou para mim: Sandro, vamos fazer uma missa aqui para comemorar os 62 anos do martírio de Benigna? A gente faz aqui nesse local. O que é que você acha da ideia? A gente convida o povo de Inhumas e tal. Isso em 2004. Aí eu disse: vamos tentar, né? Vamos mobilizar a comunidade. E no dia 24 de outubro de 2004, a gente fez a missa no local, com muitas pessoas participantes, cânticos, louvação, procissão. E, para nossa surpresa, o que a gente pensava que ia ser só a comunidade de Inhumas, reuniu em torno de 1000 pessoas. E essa foi a que a gente chama da primeira romaria. Em 2004, a gente fez a primeira missa, depois a segunda, e na terceira eu idealizei fazer o santuário, eu mesmo desenhei e eu mesmo fiz, porque eu acho que a pedra calcária era a pedra que existia na região. Como eu tenho o costume de valorizar o que tem na região, eu não podia deixar jamais de fazer uma coisa do que tinha na região. Os recursos eu trazia um pouco do meu ordenado e juntava com o da comunidade. A gente saía pedindo nas casas, fazendo campanhas de R$1, e as pessoas iam doando e a gente foi fazendo a coisa acontecer. Muita gente vem mais para agradecer, né? Até tocante a gente vê que muitas pessoas já chegam aqui com testemunhos de graça alcançada, né? E a gente muitas vezes se pergunta como é que tomou conhecimento da história de Benigna. E eles falam através de veículo de comunicação ou de algum parente. Quando aconteceu o martírio de Benigna, ela estava vestida assim, vestido vermelho com as bolinhas brancas, o punho branco, a golinha branca e uma faixa branca. Então, desde o começo, como no Juazeiro o pessoal veste preto pelo Padre Cícero, no Canindé marrom por São Francisco, as pessoas aqui vestem vermelho com as bolinhas brancas em homenagem à Benigna. E muita gente se veste assim, não só mulheres e crianças, mas homens também, viu? Eles costumam vir com a camisa vermelha com a bolinha branca e a calça branca. Essa menina que tinha uma capelinha, uma cruz na beira de uma estrada, ali se construiu uma capelinha e depois essa movimentação foi crescendo. E quando lá chegou o padre Paulo Lemos, ele começou a incentivar as pessoas na direção de uma purificação da fé. E então, a partir de então, ele começou a tratar a questão com os rigores, digamos assim, daquilo que a igreja orienta e ensina. Então tudo começou por aí. E depois, mais tarde, o Monsenhor Vitaliano Mattioli, que esteve na Diocese do Crato, tomando conhecimento dessa devoção, se interessou pela causa e foi conversando com o bispo, à época Dom Fernando Panico. Depois o Dom Fernando Panico acolheu, abraçou essa causa, né? E então propôs a Santa Sé, e a Santa Sé viu razões para abrir esse processo, numa primeira fase na Diocese e depois a segunda fase lá junto à Santa Sé. Em outubro de 2019, o Papa Francisco recebeu o cardeal prefeito da Congregação para a Causa dos Santos
e depois de obter o parecer dos teólogos e dos cardeais, ele ordenou que fosse escrito o decreto de reconhecimento do martírio. Pronto, esse é o ponto de chegada. Quando a congregação, em nome do Papa, publica o decreto de reconhecimento do martírio, aí só falta a celebração. Então, a celebração é, digamos, o momento religioso, o momento cultural, que vai tornar válido aquele trabalho jurídico que foi feito. Esperar por um acontecimento positivo sempre alegra o nosso coração, sempre faz com que o nosso coração possa descobrir novas estradas, descortinar novos horizontes. É uma espera, é uma gestação para um grande momento. Com certeza a diocese compreendeu o povo de Deus, porque era o período da pandemia, mas ao mesmo tempo fez com que a diocese pudesse rezar mais, preparar mais o povo para esta grande celebração. Gestou no coração este grande momento. Bem-aventurada, benigna, louvamos e bendizemos pela tua vida, pureza, dignidade, fortaleza, santidade. Olha por nós, que percorremos na fragilidade o caminho da fonte do amor. Olha as nossas crianças, nossos jovens, as nossas jovens, sintam-se amadas, cuidadas. As mulheres sejam respeitadas na sua dignidade e na sua maternidade. Ajuda-nos a contar as histórias de Jesus, para que todos vivam da esperança. Ensina-nos a amar e a viver da palavra e da Eucaristia e do serviço aos irmãos e irmãs. Bem-aventurada, benigna, rogai por nós. É claro que o elemento principal agora em relação à Beata Benigna é o milagre. Esse é o elemento fundamental agora. Porque os outros elementos já estão todos colocados com a questão da declaração dela ou inscrição dela no rol dos bem-aventurados. A questão fundamental agora é o milagre. E nós esperamos que ela nos ajude também no milagre. Um dos milagres mais bonitos que eu acho é o arrependimento do Raul. Olha, é tocante você ver isso. Que ele reconhece a sua paixão, que ele reconhece o seu erro, o seu pecado e se aproxima. Não só se aproxima, mas a tem como intercessora. E ele diz que ela o atendia. Quer dizer, esse modo da relação, eu penso que aqui está o primeiro milagre de uma reconstituição de uma existência que foi capaz de ser agressiva, mas se recompõe dentro de um caminho do Evangelho. E nós esperamos que haja um milagre onde nós podemos depois, então, um dia ir a Roma e o Papa, então, canonizá-la. A menina Benigna, eu costumo dizer que ela tem uma história triste, né? Por ser uma menina pobre, órfã, que acabou num feminicídio, mas ela tem uma história de superação, né?
porque ela defendeu ali seus princípios, né, defendeu a sua honra, a sua castidade, e hoje ela é símbolo, né, de reconhecimento no estado do Ceará. Então a gente tem que exaltar isso, né? Ela tá ganhando a honra dos altares, né? Então isso é um exemplo enorme para a nossa juventude hoje em dia, né? Que infelizmente às vezes está deixando a família de lado, né? Os valores, os princípios cristãos de lado. Então a menina benigna, ela vem, né, para nos lembrar, né, que só com o caminho de Cristo, o caminho de Deus, a gente consegue aí bons frutos para a nossa vida. A beatificação já nos permite colocar a imagem de Benigna dentro da igreja. Então nós rezávamos pedindo a graça de ver Benigna elevada à honra dos altares. A imagem é um símbolo, sabemos, né? Então simboliza que Benigna já é posta no altar como modelo de santidade, de virtudes cristãs. Ela já pode ser cultuada, né? Entendamos bem este culto, né? Um culto de veneração, não é de adoração. Ela já pode ser cultuada, né, em todas as igrejas da sua região, do seu país. Né? Posteriormente, com a canonização, ela poderá ser cultuada para o mundo em todo. Creio eu e peço a Deus e que a menina benigna interceda que essa nossa geração possa vivenciar a canonização da menina benigna. E sim, Santana do Cariri vai se transformar num polo, eu não tenho dúvida disso, vai ser um desenvolvimento para aquela região, para aquela cidade, para aquele povo, né? Isso gera economia, gera emprego, gera renda. É Benigna operando para a sua cidade e para o seu povo.